Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você também que está nos ouvindo em nosso podcast no Spotify, eu sou o Heber Juncker. Que alegria tê-los aqui com a gente, bom mesmo. E hoje quero falar sobre o que pode acontecer conosco quando tentamos fugir do chamado de Deus. Não estou falando aqui do chamado pastoral apenas, apesar dele estar incluído, mas do chamado para viver o propósito de Deus que Ele tem para mim e para você. Olha só, o ser humano, por natureza, ele tenta fugir de Deus, das coisas de Deus, inclusive do chamado que Deus lhe confiou. E normalmente ele usa todas as justificativas possíveis. Saúde, idade, não tenho preparo, filhos, família, trabalho, tempo, etc. Tudo para não atender os chamados de Deus. Particularmente eu e a Rosane somos muito abençoados, somos muito gratos a Deus por nossos filhos. Nossa filha e nosso filho, inclusive, já se casaram, pois o tempo passa rápido, né? E uma das nossas alegrias é ver os dois com seus cônjuges cumprindo o chamado que Deus lhes confiou. Isto é muita bênção, é muito bom isso. Agora, seria muito ruim, muito triste para mim confiar uma tarefa a eles e eles nem darem bola, nem trabalharem para atender e corresponder ao meu chamado. Afinal de contas, desde quando nasceram, vivemos quase em função deles, não é? Agora, imagine você que é pai ou mãe e seus filhos também agirem de forma contrária. Como você sentiria? Possivelmente muito triste e decepcionado, não é? Sabe, a Bíblia conta a história de um homem que tentou fugir de Deus. E olha que ele conhecia Deus, conhecia a sua voz, sabia do seu chamado, mas não quis atendê-lo nem obedecê-lo. Estou falando aqui do profeta Jonas. A Bíblia diz que lá em Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós encontramos o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Olha só, Jonas quis fugir de Deus, ele não quis aceitar o chamado que Deus havia lhe designado, preparado para aquilo, e pensou que o mar seria sua alternativa, mas Deus também estava no mar. Ele achou que indo para outra cidade poderia não atender o chamado de Deus, mas Deus também estava lá. Ele se esqueceu que o vento e o mar também estão a serviço de Deus. Se você está nessa condição hoje, agora, dando desculpas para Deus, achando caminhos para não servi-lo, não obedecê-lo, para não atender seu chamado, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quem foge da vontade de Deus logo se sente cercado por circunstâncias que parecem fatais. Quem viaja na contramão da vontade de Deus está a caminho de uma grande tempestade. No caso de Jonas, Deus não estava querendo destruir Jonas com uma tempestade, mas queria trazê-lo de volta ao caminho certo. E o caminho certo está sempre relacionado ao seu propósito, ao seu chamado, aquilo que Deus confiou a você. As tempestades de Deus visam nos trazer de volta para o verdadeiro caminho que o Senhor tem para a gente. Interessante é que tudo na natureza obedeceu a Deus, menos seu servo Jonas. E olha que Deus falou a Jonas até por intermédio dos marinheiros pagãos, aqueles que estavam no barco com ele, aqueles que nem conheciam a Deus, eles foram usados pelo próprio Deus para alertá-lo. Agora sabe, queridos, se Deus te chamou, confiou a você uma tarefa, significa que Ele confia que você fará o que Ele espera. Você pode tentar fugir, mas não há como escapar de Deus. Ele está em todo lugar. Foi Ele que enviou aquela tempestade, foi Ele que enviou aquele grande peixe, foi Ele que fez o peixe vomitar Jonas. Sabe por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Tudo, tudo e tudo. E aqui no caso de Jonas, Deus agiu de forma sobrenatural naquele momento, para encurralar Jonas, encurralar o profeta. Ele pode estar fazendo o mesmo com você hoje, se você estiver fugindo do seu chamado. Por isso, abra os seus olhos, queridos, abra os seus olhos. Eu creio que todos nós fomos chamados por Deus para viver de acordo com o propósito e atender o seu chamado. Então te pergunto, qual é a sua situação diante do Senhor hoje e agora? Está fazendo o que Deus mandou você fazer? Infelizmente, muitos têm fugido do Senhor, deixando de cooperar na obra de Deus, deixando de exercer seu ministério, dando as mais variadas justificativas.
Sabe, não espere uma tempestade para você voltar aos propósitos do Senhor. As lutas e as tempestades que às vezes enfrentamos pode ser Deus corrigindo o nosso caminho e nos trazendo de volta para o seu coração e nos despertando para voltarmos a Ele, para voltarmos a confiar nele. E as tempestades podem ser crises familiares, crises financeiras, grandes decepções com pessoas, etc. Não espere, queridos, uma tempestade para você voltar. Volte já. Volte seu coração para Deus hoje e agora. Ele está te esperando. Atenda seu chamado e viva o propósito que Ele lhe confiou. Antes de terminar, queria dizer mais uma coisa a você. Se você quer saber mais sobre o que a Bíblia ensina a respeito do propósito de Deus, do chamado do Senhor, de viver com Ele, ou quer conhecer mais e entender mais a palavra do Senhor, aqui no meu canal tem muito material disponível para você. Basta você entrar lá e acessar tudo. Aproveite para se inscrever nele, mandar esse vídeo para seus amigos e conhecidos se você gostou, se isso abençoou você, e não esqueça de dar aquele like especial. Que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo.